Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é quarta, Teorias da Conspiração. Olá! O incidente de OVNI em Washington de 1952, também conhecido como Washington Flap ou Invasão de Washington, é um dos casos mais emblemáticos da ufologia, marcando a história por sua intensidade, número de testemunhas e impacto nas autoridades dos Estados Unidos. Ocorrido entre 12 e 29 de julho de 1952, com os avistamentos mais significativos nos fins de semana de 19 a 20 de julho e 26 a 27 de julho, o evento envolveu uma série de relatos de objetos voadores não identificados nos céus de Washington DC, detectados por radares e observados visualmente por civis, controladores de tráfego aéreo, pilotos e militares. Os avistamentos começaram na noite de 19 de julho de 52, pouco antes da meia-noite, no Aeroporto Nacional de Washington, hoje Aeroporto Nacional Ronald Reagan. Edward Nugent, controlador de tráfego aéreo, detectou 7 objetos em seu radar, posicionados a sudoeste da capital, sem seguir padrões típicos de voo de aeronaves conhecidas. Edward, surpreso, pediu a colegas que verificassem o equipamento, que estava funcionando corretamente. Os objetos apareceram em todos os setores de radar, movendo-se a velocidades variadas, algumas estimadas em até 10.000 km por hora, e passavam por locais sensíveis como a Casa Branca e o Capitólio. Edward contatou a base aérea de Andrews, a 16 km de distância, mas os operadores de radar da base, inicialmente, não detectaram nada em comum. No entanto, logo após, o aviador William Braid, na torre de controle de Andrews, relatou ter visto um objeto que descreveu como uma bola de fogo laranja com uma cauda, diferente de qualquer coisa que já havia observado. Braid afirmou que o objeto decolou a uma velocidade inacreditável após ser notado. Enquanto isso, no Aeroporto Nacional, o piloto S.C. Pierman, da Airlines, aguardava permissão para decolar em seu DC-4. Informado sobre os sinais de radar, ele observou 6 objetos brilhantes, descritos como brancos, afastados e rápidos, durante 14 minutos. Pierman, em contato por rádio com o controlador Harry G. Burns, confirmou que os avistamentos visuais coincidiam com os sinais de radar. Quando Pierman relatava uma luz se movendo em alta velocidade, ela desaparecia do escopo de radar, sugerindo uma correlação direta. Na base aérea de Andrews, o sargento Charles Davenport também observou uma luz avermelhada ao sul, que parecia imóvel antes de mudar bruscamente de direção e altitude. Outros controladores na base rastrearam objetos que alguns confundiram com estrelas ou meteoros, mas as movimentações erráticas e velocidades extremas desafiavam essas explicações. Na madrugada de 20 de julho, caças da base aérea de Newcastle, em Delaware, foram enviados para interceptar os objetos. Curiosamente, os OVNIs desapareceram dos radares e da vista quando os jatos se aproximaram, mas reapareceram assim que os caças retornaram à base devido à falta de combustível. Esse comportamento levou alguns controladores a especular que os objetos poderiam interceptar comunicações de rádio, sugerindo uma inteligência por trás de suas ações. No fim de semana seguinte, de 26 a 27 de julho, os avistamentos se repetiram. Por volta das 20 horas do dia 26, um piloto comercial e uma comissária de bordo relataram luzes estranhas acima de sua aeronave. Radares novamente detectaram múltiplos objetos e caças foram enviados, mas como antes, os OVNIs desapareceram durante as tentativas de interceptação.
reaparecendo após a retirada dos jatos. A aparência dos objetos variava entre os relatos. Visualmente, testemunhas descreveram luzes brilhantes, frequentemente brancas ou laranja-avermelhadas, algumas com caudas, movendo-se a velocidades extraordinárias, ou pairando imóveis antes de manobras bruscas. Nos radares, os objetos apareciam como sinais sólidos, distintos de interferências climáticas, movendo-se em padrões imprevisíveis. Alguns relatos mencionaram formações atípicas, com objetos agrupados ou alinhados, mas não há descrições consistentes de formas específicas, como discos ou esferas nos avistamentos principais. Fotografias do evento existem, mas são raras, e de qualidade limitada, não permitindo conclusões definitivas sobre a natureza dos objetos. O projeto Blue Book, liderado pelo capitão Edward J. Ruppelt, foi a unidade da Força Aérea dos Estados Unidos da América responsável por investigar os OVNIs. Em 1952, o projeto enfrentou uma onda sem precedentes de relatos, com 615 casos registrados nos 4 anos anteriores, mas um aumento drástico durante o verão de 52, especialmente em julho. Ruppelt, que estava em Washington na época, só tomou conhecimento dos avistamentos na segunda-feira, 21 de julho, após ler as manchetes de jornais da época, que publicaram títulos sensacionalistas como Enxame de discos voadores em Washington. O presidente Harry S. Truman, alarmado pela cobertura da mídia e pela proximidade dos avistamentos com locais sensíveis, contatou Ruppelt para exigir explicações. Ele, sem uma investigação formal concluída, sugeriu que os sinais de radar poderiam ser causados por inversão térmica, um fenômeno atmosférico onde camadas de ar quente e frio desviam sinais de radar, criando ecos falsos. Essa explicação foi adotada oficialmente pela Força Aérea. Em 29 de julho, o general John Samford, diretor de inteligência militar, realizou uma conferência de imprensa no Pentágono para acalmar o público. Samford atribuiu os avistamentos a fenômenos meteorológicos como inversão térmica e negou qualquer ameaça à segurança nacional. Ele usou exemplos como um caso de 1950, no Japão, onde radares detectaram patos para desviar perguntas sobre a natureza dos objetos. A explicação oficial, no entanto, foi amplamente rejeitada por testemunhas, incluindo controladores e pilotos, que insistiam que os objetos eram reais e não meros artefatos climáticos. Após a conferência, os relatos de OVNIs caíram de 50 para 10 por dia, segundo Ruppelt, sugerindo que a resposta oficial reduziu o ímpeto público, mas não convenceu os céticos. As teorias da conspiração surgiram quase imediatamente, alimentadas pela desconfiança na explicação oficial e pelo contexto da Guerra Fria, marcado pelo medo vermelho e pela tensão com a União Soviética. Uma teoria popular alegava que o governo dos Estados Unidos da América estava escondendo evidências de contato extraterrestre. Testemunhas como o senador Barry Goldwater e o ex-diretor da CIA, Roscoe H. Hillenkoetter, afirmaram publicamente que o governo suprimia informações sobre OVNIs. Goldwater, por exemplo, disse ter tentado acessar uma sala na base aérea de Wright-Patterson, onde supostamente havia evidências de OVNIs, mas foi negado. Outra teoria sugeria que os objetos eram tecnologia avançada soviética, possivelmente baseada em projetos nazistas, capturados como alegados OVNIs nazistas, Raunebu, embora não haja evidências concretas disso. Alguns ufólogos, como Kevin Randle, argumentaram que os avistamentos indicavam uma presença extraterrestre, apontando para a consistência dos relatos visuais e de radar. Nick Pope, ex-funcionário do Ministério da Defesa britânico, sugeriu que o governo não escondia provas de OVNIs, mas sim sua própria ignorância,
temendo admitir que não tinha respostas. Outra teoria conspiratória, mencionada em posts como no X, como um de 13 de março de 2023, alegava que os avistamentos culminaram em um acordo secreto entre o presidente Dwight D. Eisenhower, que assumiu em 53, e alienígenas, embora essa narrativa careça de qualquer documentação confiável e seja considerada especulativa. A CIA, segundo um post do Telegraph em 2021, trabalhou para desacreditar avistamentos durante a Guerra Fria, infiltrando-se em grupos de ufologia para evitar histeria pública, o que reforçou a percepção de acobertamento. O historiador da CIA, Gerald Hines, em seu livro de 1997, confirmou que a agência monitorava relatos de OVNIs, mas concluiu que a maioria era explicável por fenômenos naturais ou tecnologia humana. Embora 701 casos do projeto Blue Book, de um total de 12.618, permanecem não identificados. Críticos da explicação oficial apontam que a inversão térmica não explica os avistamentos visuais, sincronizados com os sinais de radar, nem as manobras inteligentes dos objetos, como desaparecer durante interceptações. A ausência de destroços ou evidências físicas, no entanto, limita as alegações de presença extraterrestre. Relatórios posteriores, como o de 25 de junho de 2021, do gabinete do diretor de Inteligência Nacional, admitiram que fenômenos aéreos não identificados, UAPs, permanecem sem explicação definitiva, mas não confirmaram origens extraterrestres. O incidente de OVNI em Washington, de 1952, envolveu avistamentos de luzes brilhantes de objetos rápidos nos céus da capital dos Estados Unidos da América, detectados por radares e observados por testemunhas confiáveis, ocorrendo principalmente nos dias 19 e 20 e 26 e 27 de julho. Os eventos desafiaram explicações convencionais, levando a Força Aérea a atribuí-los a inversões térmicas, uma explicação rejeitada por muitos. As teorias da conspiração variam, desde acobertamentos de contatos extraterrestres até tecnologia secreta soviética, alimentadas pela desconfiança no governo e pela falta de respostas claras. Até hoje, o caso permanece um marco na ufologia, mas sem uma resolução definitiva. Mas e você, o que acha? Contato extraterrestre? Invasão? Problemas meteorológicos com radar? Deixe nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.